estudar a base de cálculo no regulamento do ICMS de Minas. Ressalvado disposto no artigo seguinte, em outras hipóteses, regulamento, no anexo 4, a base de cálculo do imposto é... Qual que é a base de cálculo? Na entrada de mercadoria ou bem importado do exterior, será o valor constante do documento de importação. Então, estamos falando de mercadoria ou bem importado do exterior, vai ser aquilo que está no documento de importação. Acrescido de quê? Acrescido do imposto de importação, do IPI, do imposto de operação de câmbio, IOF, e quaisquer despesas, inclusive aduaneiras cobradas ou debitadas do adquirente no controle e desembaraço da mercadoria, ainda que venham a ser conhecidas somente após o desembaraço, ainda que venham a ser conhecidas somente após o desembaraço. E também quaisquer outros impostos, taxas ou contribuições, tais como o adicional de frete para renovação de marinha mercante, o adicional de tarifa portuária, o adicional de tarifa aeroportuária. E também a taxa de utilização do Siscomex. Então, o que a gente tem aqui no documento de importação acrescido de quê? A gente está falando da base de cálculo da importação. Base de cálculo da importação, a gente vai ter imposto de importação, a gente vai ter IPI, a gente vai ter IOF, a gente vai ter também quaisquer despesas, vou colocar só despesas gerais aqui, incluída aduaneira, cobrada ou debitada adquirente, no controle de desembaraço, ainda que venham a ser conhecidas somente após o desembaraço, mesmo que forem conhecidas somente após o desembaraço. Já desembaraçou, só conheceu depois, mesmo assim, se elas eram cobradas ou debitadas do adquirente, no controle do desembaraço, elas vão entrar também, quaisquer despesas. Quaisquer impostos, taxas e contribuições. Quaisquer impostos, taxas e contribuições. Ela traz esses três adicionais, o de frete, de renovação de marinha mercante, tarifa portuária e tarifa aeroportuária, e depois a taxa de utilização do Siscomex. Na aquisição e licitação pública, promovida pelo poder público, de mercadoria ou bem importado do exterior, e apreendido ou abandonado, o valor da operação acrescido do imposto de importação, mais o IPI, mais IPI, e todas as despesas cobradas ou debitadas do adquirente, mais as despesas também. Então, vai ser II, IPI e despesas. Na saída de mercadoria em asta pública, vai ser o valor da arrematação. Então, asta pública, valor da arrematação, é a base de cálculo. Na saída de mercadoria a qualquer título de estabelecimento do contribuinte, ainda que em transferência para outro estabelecimento do mês titular. Bom, essa parte aqui de ainda que em transferência para outro estabelecimento do mês titular, a gente tem a ADC 49, julgada agora recente pelo STF, o que é uma ADC? A ADC é uma ação declaratória de condicionalidade. Então, declarou inconstitucional essa parte aqui. Entraram com uma ação para declarar condicionalidade, mas aí o STF deu improcedência para essa declaração de constitucionalidade, ou seja, ele declarou isso aqui inconstitucional, essa parte final. Mas está na nossa lei, né? Então, a gente tem que ler, porque se pedir a literalidade, vai estar isso aqui. Bom, então vamos lá. Na saída de mercadoria a qualquer título de estabelecimento do contribuinte, ainda que em transferência para outro estabelecimento do mês titular, ressalvada a hipótese prevista na linha seguinte, o valor da operação ou, na sua falta, no caso em que o remetente seja produtor rural, extrator ou gerador, inclusive de energia, o preço corrente da mercadoria ou de seu similar no mercado atacadista do local da operação, ou, na sua falta, o mercado atacadista regional. Então, se for um produtor rural, se for um extrator, se for um gerador, mesmo que seja de energia, o preço corrente da mercadoria ou de seu similar vai ser o preço corrente da mercadoria. Tá? Então, você vai ter como base de cálculo o preço corrente da mercadoria, ou de seu similar no mercado atacadista do local da operação, ou na falta desse local da operação, o mercado atacadista regional. Caso o remetente seja um industrial, será como base de cálculo o preço FOB industrial à vista. Então, a base de cálculo vai ser esse preço FOB industrial à vista, cobrado pelo estabelecimento remetente na operação mais recente, ou a regra contida nessa sublinha aqui, caso o estabelecimento remetente não tenha efetuado anteriormente venda de mercadoria, objeto da operação. Então, recapitulando, a gente tinha para o produtor rural, extrator, gerador, preço corrente da mercadoria. E depois a gente teve aqui para industrial, a gente teve como base de cálculo o preço FOB do estabelecimento industrial à vista. Agora, caso o remetente seja comerciante, a gente vai ter o preço FOB do estabelecimento comercial à vista como base de cálculo, o preço FOB do estabelecimento comercial à vista de venda a outros comerciantes industriais, cobrado pelo estabelecimento remetente na operação mais recente.
Cobrado por quem? Pelo remetente na operação mais recente. Ou então 75% do preço de venda da mercadoria no varejo, na operação mais recente. Na operação mais recente, caso o estabelecimento remetente não efetue vendas a outros comerciantes. Então, se não efetuar vendas, vai ser 75% do preço de venda da mercadoria no varejo. E nós estamos falando aqui de um remetente comerciante. Também de remetente comerciante, bom, agora mudou, né? Não, ainda tem aqui a linha 3.3. Então, caso de remetente comerciante, caso o remetente não tenha efetuado venda de mercadoria, a base de cálculo será o quê? O preço corrente da mercadoria. Então, se ele não efetuou venda, você vai pegar o preço corrente da mercadoria ou de seu similar no mercado atacadista do local da operação. Na falta desse local da operação, você vai pegar o mercado atacadista regional. Então, todos esses casos foram de remetente comerciante. Foi o FOB, estabelecimento comercial à vista, 75% do preço de venda da mercadoria no varejo, e caso o remetente não efetuasse venda de mercadoria, a base de cálculo seria o quê? O preço corrente da mercadoria no mercado atacadista local ou na falta regional. Caso o remetente seja industrial, a mercadoria se destinar a centro de distribuição, então ele é industrial e está destinando a mercadoria a centro de distribuição. Tá? De mesma titularidade, a base de cálculo do imposto poderá ser definida em regime especial, observado o disposto nesse regulamento, não podendo, em nenhuma hipótese, ser inferior ao custo da mercadoria produzida, assim entendida a soma do custo de matéria-prima, material secundário, mão de obra e acondicionamento da mercadoria. Na transferência de mercadoria para estabelecimento do mesmo titular. Bem, daqui entra aquele caso exatamente da DC 49, né? Mas vamos ler aqui porque está na nossa lei. A gente não sabe como que isso vai ser cobrado. De qualquer maneira, vamos passar por isso. Na transferência de mercadoria para estabelecimento do mesmo titular, a gente vai ter o valor correspondente à entrada mais recente da mercadoria. Então, transferência de mercadoria para estabelecimento do mesmo titular. Entrada mais recente da mercadoria. O custo de mercadoria produzida a ser entendido a soma do custo da matéria-prima, material secundário, mão de obra e acondicionamento. E também o preço corrente no mercado atacadista do local do estabelecimento remetente, quando se tratar de produto primário. Então, aqui no caso da transferência de mercadoria para estabelecimento do mesmo titular, a gente tem o valor da entrada mais recente, o custo da mercadoria produzida, que vai compreender matéria-prima, material secundário e mão de obra e acondicionamento. E também a gente vai ter como base de cálculo o preço corrente no mercado atacadista do local do estabelecimento remetente, quando se tratar de produto primário. A base de cálculo do imposto poderá ser definida em regime especial, não podendo em nenhuma hipótese ser inferior ao custo da mercadoria produzida, entendida a soma do custo da matéria-prima, do material secundário, da mão de obra e do acondicionamento da mercadoria. Na transferência de mercadoria do estabelecimento extrator, produtor ou gerador para qualquer outro estabelecimento de idêntica titularidade, nos limites territoriais do Estado, destinada à utilização em processo de tratamento ou industrialização, o valor atribuído à operação, desde que não inferior ao preço corrente da mercadoria, ou de seu similar no mercado atacadista do local da operação, ou na sua falta no mercado atacadista regional. Então, na transferência de mercadoria para um estabelecimento extrator, produtor ou gerador para qualquer outro estabelecimento de idêntica titularidade, ou seja, para o mesmo titular, né? Que a gente já viu lá que isso aqui seria um caso que não pode, conforme a DC 49, mas enfim, nos limites territoriais do Estado, destinada à utilização em processo de tratamento ou industrialização, vai ser o valor atribuído à operação. A base de cálculo vai ser o valor atribuído à operação. E desde que esse preço não seja inferior ao preço corrente da mercadoria, ou seu similar no mercado atacadista do local da operação, ou na sua falta no mercado atacadista regional. Fornecimento de alimentação, bebidas e outras mercadorias por bar, restaurante ou por qualquer estabelecimento que explore tal atividade. Vai ser o valor total da operação nesse caso, tá? O valor total, tanto da mercadoria quanto do serviço, compreendendo o fornecimento de mercadoria e também a prestação de serviço. O fornecimento de mercadoria com a prestação de serviço, não compreendido na competência tributária dos municípios, vai ser o valor total da operação também. Essa é a base de cálculo, o valor total da operação, compreendendo o valor da mercadoria e o dos serviços prestados, igual no fornecimento aqui de alimentação e bebidas em bares e restaurantes.